Bom, 17 horas em ponto. Muito obrigado a todos pela presença. A gente vai dar início aqui ao webinar da White Cube. Eu sou Marcelo Dias, sou do marketing aqui da White Cube. Agradeço imensamente a presença de todos que estão aqui aguardando, as pessoas que vão entrando ao longo do dia de hoje. E tem alguns recados. Antes da gente começar, eu passar a bola aqui para o nosso palestrante, tem alguns recados para passar para vocês, tá? Esse webinar aqui está sendo gravado e será disponibilizado em todos os nossos canais de comunicação após o dia de hoje. Quem tiver pergunta aqui durante o dia e durante o webinar, eu peço que direcionem ao Q&A, ele está no canto inferior ao lado esquerdo, pouco ao lado esquerdo. Direcione suas perguntas que vamos respondê-las todas ao final do webinar. Recados passados, tá? O último recado, a White Cube é uma empresa do grupo Think IT. Ao longo aí do webinar, a gente vai nos anunciar algumas informações importantes com relação ao tema desse evento, tá? Bom, vamos lá. O tema de hoje é Microsoft Fabric, a plataforma de dados para a era de IA. Eu estou aqui com o Sérgio Boom, ele é especialista em performance e tuning de banco de dados SQL Server, com ampla experiência profissional como instrutor, gestor de projetos e consultor em tecnologia da informação. Sérgio é formado em administração de empresas com ênfase em análise de sistemas pela PUC do Rio Grande do Sul, possui certificações que incluem MCP, MCSE, MCDA, MCDBA, MCT, MCITP, CCA, CCEA, isso desde 2001, tá? Currículo bem extenso, Sérgio. Agora que eu fiz as honras da casa, agora a palavra aí é contigo, Sérgio. Tá bom, bacana. Obrigado aí, Marcelo. Deixa eu passar então aqui um pouquinho de informação sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Deixa eu passar um pouquinho aqui adiante. Não vou me apresentar aqui de novo, né? Já veio uma pequena introdução do meu currículo aqui, mas vou passar direto então para o nosso conteúdo formal que a gente estava aguardando, tá? Só vou passar um pouquinho de informação sobre a Whitecube. Eu sou diretor de dados e inteligência artificial dentro da empresa. A Whitecube ela é uma parceira Microsoft de vários anos, com uma carreira bem extensa já. Nós possuímos várias certificações Microsoft e uma competência muito forte para falar sobre esses produtos que a gente vai ver agora. Em selos da Microsoft, a gente tem basicamente todas as áreas que a Microsoft tem aberto sobre dados e inteligência artificial. Então, a gente tem Gold em várias áreas de Data Analytics, Data Platform. Se a gente entrar lá na área de dados, inteligência artificial, a gente tem um selo bem específico da Microsoft que nos dá respaldo para falar sobre essas tecnologias. Né? A Whitecube é constituída de uma equipe de profissionais bem qualificados. Hoje comporta mais ou menos umas 50 e poucas certificações dentro do currículo. Tá? A gente atende desde as áreas de consultoria, tanto as áreas de treinamento. Então, a gente faz projetos em cima dessas ferramentas que a gente vai apresentar aqui. Mas feito um pouquinho da introdução, deixa eu comentar sobre o que a gente vai ver agora à tarde. Tá? A ideia é eu passar um pouco para vocês de informação sobre o Fabric, é uma ferramenta fantástica que está surgindo na Microsoft. Ela já está disponível no mercado para a gente adquirir ela, para a gente implementar. Ela já é uma ferramenta oficial. Eu vou comentar sobre o ambiente tradicional de Data Warehouse, normalmente como a gente encontra o ambiente de Data Warehouse no mercado. Vou falar sobre um modelo bem abrangente hoje, que é a ideia de um Lake House, um Data Lake, dentro do ambiente de Azure ou qualquer outra plataforma, AWS, Google, tá? Todas elas têm essa mesma arquitetura. Mas vou focar mais especificamente em tentar levar informações sobre o Fabric, como o Fabric ele entra dentro desse mundo e quais as vantagens que ele vai trazer para nós na arquitetura que a gente possui hoje. Tá? Algumas dificuldades que as empresas encontram hoje e na implantação num data lake, principalmente num termo bem específico chamado self-service, onde é que a gente pode delegar o ambiente de analytics para usuários lá da ponta. Então, tentar trazer um pouquinho desse cenário. Eu vou mostrar o Fabric para vocês, o Power BI, propriamente dito, a plataforma em si. Vou navegar um pouco em cima da ferramenta. Vou tentar demonstrar para vocês as principais
itens que tem dentro dela e vamos abrir um pouquinho para perguntas, tá? Bom, se a gente for comparar no mercado, a Microsoft está bem posicionada em relação a uma área de Business Intelligence ou Business Analytics, tá? Depende de cada fornecedor, como eles chamam. A Microsoft ela se desponta bem distante de alguns outros concorrentes, tá? Os principais que estão mais próximos aqui, Tableau, Qlik, ThoughtSpot, são alguns fornecedores que tem no mercado. Mas a Microsoft ela está bem distante, assim, se a gente comparar aqui no quadrante mágico do Gartner. O detalhe é que aqui dentro da Microsoft não está escrito Power BI, tá? Ela está escrito Microsoft, é uma plataforma de dados. Muitas pessoas olham para esse desenho e pensam somente Power BI. Existe toda uma plataforma que está por trás dessa arquitetura, tá? Desse produto. E é exatamente nesse ponto que essa palestra aqui, nesse dia, a gente está tentando desmistificar um pouco. Então, por que a Microsoft está tão distante de outros concorrentes ou de outras plataformas em cima dessa tecnologia ou dessa plataforma, né, do ambiente de analytics? Esse PPT aqui depois vai ser disponibilizado para vocês, então não vou chegar a entrar em item por item aqui, mas vamos olhar um pouquinho sobre produto em si, tá? A Power BI já é uma ferramenta bem difundida no mercado, todo mundo já deve ter usado um pouco a ferramenta, ou manuseado ela de alguma forma, ou no mínimo já ouvido falar da ferramenta. Normalmente, quando essa ferramenta entra dentro de uma empresa, o primeiro cenário que a Microsoft gosta de colocar é esse cenário que está aqui descrito. É um cenário onde é que a gente consegue ter um retorno sobre investimento bem rápido. Então, a gente compra uma licença barata do produto, ou até usa ela de forma gratuita, dependendo das ofertas, entra dentro da empresa, entra dentro do nosso projeto e começa a entregar ROI, retorno sobre investimento bem rápido. O Power BI ele está na nuvem, e aqui tem uma palavra bem chave, tá? O Power BI ele está como software as a service dentro da nuvem. A gente não se preocupa com arquitetura, não se preocupa com servidores, não se preocupa com o ambiente, só se preocupa com o software em si. A gente só sai utilizando o software. Ele é software as a service, né? O Power BI está lá na nuvem, a gente pode começar a utilizar a base de dados deles, que estão talvez dentro da nuvem, propriamente dito, consumir isso dentro do Power BI, e através do Power BI Gateway consultar dados que estão dentro do nosso ambiente on-premise, dentro de casa. Então, a gente usa o Power BI Gateway para acessar, por exemplo, um Data Warehouse, um SQL Server que tu tenha dentro de casa, MySQL, Oracle e assim por diante, outros ambientes. Muitas empresas já passaram, já fizeram no passado a construção de Data Warehouses dentro de casa. Então, a gente encontra SQL Server, Oracle, com tabelas que são, na verdade, filhos de um processo de ETL, né, criando um Data Warehouse. E esse Data Warehouse serve de alimento lá para o Power BI, tá, para ser consumido. Então, o Power BI ele pode entrar dentro de uma empresa, dentro de um projeto, em questão de 2, 3 dias, uma semana, gerar valores factíveis já para a empresa, né, retornos. A Whitecube ela tem um conhecimento para conseguir colocar esse tipo de plataforma aqui no mercado. Tá? Isso vai entregar, então, dados dentro do ambiente de Power BI, em tela, celular, relatórios, browser, que seja, né, para serem consumidos. Tá? Muito bom, muito legal. Consegui retornar bastante valor aqui para minha empresa só colocando essa tecnologia, tá? Só o Power BI como em si. Mas isso aqui ainda não me coloca lá em cima naquele quadrante mágico do Gartner, não me distancia tanto assim dos outros concorrentes, das outras plataformas, tá? O produto Power BI é fantástico, tem um retorno rápido sobre investimento, e assim é a primeira plataforma para se colocar no ar. Tá? Porém, eu posso evoluir isso daqui. Esse desenho aqui, ó, ele é um pouco mais conhecido para quem é que é um pouco mais da área técnica, e aí começa a falar um pouco mais sobre engenharia de ciência de dados, cientista de dados, tem um pessoal de machine learning, eu tenho um mundo de disciplinas que não estão mais em BI, Business Intelligence, mas ele está numa disciplina de estudo de dados, de conseguir olhar para cada informação que se tem dentro do meu ambiente, analisar aquela informação, processar ela e entregar valor lá no final, tá? Essa daqui é conhecida como a plataforma de dados da Microsoft.
No meio dela, aqui, ó, existe um cara chamado Azure Synapse. E aqui vai um parênteses, abrindo parênteses, tá? Normalmente, quando a gente fala de Azure Synapse no mercado, ele vem como um produto caro, né? Um produto de custo elevado no mercado. Depende de como ele é implantado, tá? Ele pode custar $5.000 por mês, como ele pode custar R$ 200 por mês, tá? Depende de como é que ele é implantado. Então, ele pode ser implantado de formas a dar retorno sobre investimento bem rápido. Mas essa é a plataforma de dados da Microsoft, tá? Começa com o Synapse. Esse cara aqui, o Synapse, ele me dá funções de engenharia de dados, processar dados em massa. Por exemplo, vamos buscar dados aqui em cima, ó, a partir de uma perninha do Synapse chamada Data Factory ou Integrate, buscar dados de softwares externos. Aqui no Brasil poderia ser, por exemplo, pegar dados do Clima Tempo, pegar dados do Serasa, GovBR, e alimentar o ambiente do Synapse com esses dados. Alimentar o Data Lake, né, com esses dados. Então, já entrou aqui dentro do meu ambiente um valor bem maior do que o Power BI sozinho consegue entregar. Conectar, por exemplo, numa API do Climatempo, conectar contra o Serasa, conectar contra APIs externas ou alimentadores de dados externos. Né? Existem fornecedores externos que alimentam dados e podem nos dar mais informação sobre aquele CPF, aquele CNPJ que a gente está analisando dentro do nosso ambiente. Né? Ou aquela venda, aquele produto, quais são os concorrentes que eu tenho no mercado que estão vendendo o produto mais barato do que eu, ou qual é que é o preço médio, né, que eu deveria estar pedindo por um produto no mercado. Então, eu estou alimentando um ambiente de dados um pouco mais robusto, um pouco maior, para dar subsídio para mim alimentar o Power BI, para eu criar dashboards depois, tá? Mas eu estou fazendo aqui no meio da jogada, no meio do ambiente, utilizando ferramentas bem específicas, modernas, para conseguir buscar esses dados externos, do ambiente externo, e alimentar o meu data warehouse, alimentar o meu ambiente de dados, o meu data lake. Mas não só dados externos, ele também tem a perninha para tu buscar as informações lá de dentro da tua casa, tá? Então, tu tem um SQL Server, tu tem um Oracle, tu tem planilhas de Excel, você quer alimentar o teu ambiente com esses dados e colocar em cima do teu ambiente uma questão de gerenciamento, governança, saber quem está alterando os dados de uma forma bem transparente, esse cara aqui consegue te dar isso, tá? Então, o Synapse é a ferramenta da plataforma de dados da Microsoft que vai abrir essas portas para nós. Entra uma perninha aqui também chamada de IoT. Talvez o dado que a gente está querendo trazer para dentro do Power BI e começar a analisar, ele não tenha a ver com linhas e colunas, tá? Mas ele tem a ver, por exemplo, com torno, com o maquinário que eu estou querendo monitorar, com dados que estão vindo do meu celular, dados que estão vindo de dentro do smartwatch, e assim por diante. Eu estou pegando dados de devices que eu tenho dentro da minha empresa. Eu posso ter uma linha de produção, tornos em si, e começar a capturar dados desse ambiente. E alimentar o meu ambiente, a minha plataforma de dados. Olha só que bacana que colocando esse ambiente aqui junto com o Power BI, o Power BI já está me dando lá um ambiente extremamente grande para mim analisar a informação, tá? Fazer dashboards, relatórios e tudo mais. Só que eu alimento um local centralizado aqui, onde é que eu pego dados externos de dentro da empresa e de vários tipos de fonte de dados, tá? Legal que esse cara aqui também consegue processar imagens, tá? Então, tu pode colocar imagens aqui para dentro e fazer trabalhos em cima delas. Né? Tentar dizer, por exemplo, se uma peça que está saindo de um torno, ela está trincada ou não. Tá? Isso é projeto viável com essa plataforma. Aqui dentro, uma vez que está armazenado os dados dentro desse data lake, o Synapse está processando, entendendo esses dados, a gente pode expandir um pouquinho essa plataforma com um componente bem famoso no mercado chamado Databricks. Databricks é líder de mercado em processamento de PySpark. São clusters de Spark. Talvez alguns conhecem como Hadoop, né? Uma versão um pouco anterior. Esse cara ele está dentro da plataforma de dados da Microsoft. A Microsoft bota uma grana violenta em cima dessa fabricante e a gente conhece todos os atalhos para conseguir fazer o Databricks, o Data Lake e o Synapse funcionar de uma forma adequada, juntos, tá? E entregar o melhor valor ali no negócio. Mas colocando essas ferramentas aqui todas em conjunto, aí sim eu começo a me distanciar lá em cima no quadrante mágico do Gartner, tá? Eu trago essa plataforma de dados aqui para dentro.
Existe uma perninha aqui no Synapse, que vai aqui para baixo, ó, onde é que começa a entrar projetos de machine learning. E aí eu tenho os dados do clima-tempo e eu tenho os meus dados internos, por exemplo, de vendas, e eu quero entender se a minha venda aumenta ou diminui se vai chover semana que vem, né? Aí eu boto machine learning junto. Eu tenho pontos de venda no mercado que são influenciados pela variação do dólar. Qual é que é a projeção do dólar para o ano que vem, ou para o semestre que vem, ou meses que vem, baseado em algumas notícias do mercado. Machine Learning pode me dar essa informação, tá? Pode me ajudar a dar essa informação. Ou, por exemplo, tentar identificar aqui dentro o perfil de colaborador mais adequado por meu time de vendas. Porque o meu time de vendas está presencial em algum local e talvez eu tenha deslocamentos, eu tenho um perfil de pessoas que vendem melhor, tentar identificar esse perfil aqui dentro. Aí entram projetos de machine learning. Ou cognitive services. Cognitive services é o principal componente que ele é para detectar imagens, ou pegar numa webcam e detectar a face de uma pessoa, tá? Estão aqui dentro. O bacana é que esses itens que estão aqui listados, eles podem ser bastante pomposos, né? São itens que talvez dão nomes altos, assim, né? Ou processamentos podem até parecer um pouco fictícios, né? Ou imaginários para alguns, mas são componentes de fácil retorno. Então, projetos que não são de grande escala ou grande tempo de desenvolvimento. Com pequenas sprints, poucas sprints, a gente já consegue entregar valor para o negócio. E aí, com sprints recorrentes, a gente vai aumentando esse valor. Dentro dessa plataforma de dados da Microsoft tem um cara ainda chamado Azure Analysis Services, tá? Que está começando a ser substituído pela plataforma do Fabric, que eu vou mostrar agora. Mas esse Synapse, desculpa, o Analysis Services, ele estende bastante o poder de processamento do Power BI. Quando aquela licença barata de Power BI que a gente tem, $10 por mês por usuário, não está mais dando conta do tamanho do PB, do tamanho do relatório, eu começo a olhar para essa plataforma aqui ou para dentro do Synapse. Talvez vocês tenham relatórios dentro da empresa de vocês que estão performando, não estão performando de uma forma legal, né? Tem uma baixa performance. Coloca esses componentes aqui juntos, Synapse, Análise Services, e o tempo de resposta do relatório Power BI, ele avança bastante. Tá? Bom, mas essa daqui é a plataforma de dados da Microsoft. A parte bacana disso daqui é o seguinte, a Microsoft vende tudo isso daqui como sendo plataforma as a services. Lembrando que eu comentei que o Power BI era software as a service, correto? Plataforma significa o seguinte, eu tenho que me preocupar com firewall, tenho que me preocupar com segurança, eu tenho que me preocupar em botar o ambiente no ar, instalar ele, eu tenho que me preocupar com infraestrutura, né? Não servidor Windows, né? Isso não, mas um pouco de infraestrutura eu tenho que ter. VPN para entrar dentro de casa, uma série de itens. É plataforma como serviço, tá? E os produtos vão ali dentro. E exatamente nessa plataforma como serviço é que agora entra o Fabric. Olha só que bacana. Deixa eu só comentar um item anterior aqui. O Power BI sozinho, ele tem um poder de processamento X no mercado, tá? Eu consigo fazer um dashboard, eu consigo fazer um relatório e ele me entrega ali, por exemplo, $10 por mês de processamento, tá? Não é muito. Com essa plataforma de dados, a gente consegue processar terabytes de dados, muitos dados aqui dentro, tá? A gente já tem cases de vários anos atrás, esse daqui foi um relatório que a gente colocou dentro do LinkedIn, do Power BI processando 1 trilhão de linhas dentro de um dataset, só que o dataset estava aqui dentro desse Synapse, tá? Com um preço que estava abaixo de R$ 2.000 por mês, processando isso daqui. Tá? Então, a gente tem retornos aqui com Synapse bem bacana para fazer Big Data dentro do ambiente de Power BI. Tá? Bom, mas vamos entrar diretamente dentro do Fabric. Onde é que o Fabric entra em tudo isso? Tá? O Power BI foi um sucesso no mercado, legal. E toda a plataforma de dados da Microsoft ela era entregue como plataforma as a services. Agora o Fabric não. Ele está resumindo tudo isso que eu comentei com vocês e ele vai entregar para nós todo esse ambiente como software as a services. Então eu não preciso mais me preocupar em colocar um data warehouse no ar. Ele já existe por si só.
Eu não preciso mais me preocupar em colocar um data lake no ar, ele existe por si só. Eu não preciso mais me preocupar em fazer o setup de ambiente de real-time analytics, ele vai existir, eu vou demonstrar ele aqui para vocês. Data Factory, todo o engenho que está por trás do Data Factory, eu não preciso me preocupar em colocar ele no ar, tá? Ele já vai existir naturalmente dentro da plataforma, do lado do Power BI. Então, toda a facilidade que eu tenho para criar dashboards de Power BI, vai lá, criar um novo relatório e segue a vida, muito simples, muito fácil, eu vou ter com essa plataforma aqui. Óbvio que eu não estou dizendo que montar ambientes analytics é fácil, mas a facilidade de colocar o ambiente no ar e começar a utilizar, ela está muito mais próxima de nós agora, tá? Anteriormente, a gente gastava, com a plataforma de dados da Microsoft, a gente gastava um tempo, um investimento para colocar o ambiente no ar e começar a tirar resultados. Com o Fabric, a ideia é começar a fazer isso de uma forma mais rápida. O Fabric ele traz um cara chamado OneLake dentro do ambiente. O OneLake é o seguinte, você está utilizando a AWS, está perfeito. Basta conectar o ambiente da AWS aqui dentro. Você está usando o Google, sem problema. GCP, traz o Data Lake da Google aqui para dentro. Para quem vai utilizar Power BI ou essas plataformas, é completamente transparente onde é que está o Data Lake. Quer usar o Data Lake que você já tem construído há anos, que está construindo dentro da Microsoft, dentro do Azure, ele se pluga aqui dentro e tu começa a utilizar. E nada é perdido. O passado criado, ele é completamente estruturado aqui dentro. Por isso é One Lake, tá? Eu tenho um Data Lake que está do Azure, está da AWS, está do Google, todo mundo conectado aqui dentro, tá? E a gente começa a prover resultado. O bacana dessa plataforma aqui é que eu também consigo startar projetos pontuais dentro da minha empresa. O meu setor de TI, o pessoal de tecnologia da informação, já criou um data lake dentro da empresa, está populando, está fazendo engenharia de dados e tudo mais. Só que aí existe uma iniciativa lá do pessoal de vendas, ou lá do pessoal de logística, né? Uma outra área. E esse pessoal gostaria de fazer um investimento pela área deles, né? Colocar um dinheiro em cima em análise da área deles, lá de logística. Esse pessoal não precisa falar com o pessoal da TI para montar todo um ambiente. Ou, de certa forma, melhor ainda, o pessoal da TI não precisa bloquear tantas coisas. Eu posso abrir um ambiente de self-service, onde é que esse pessoal da logística vai conseguir fazer análise, machine learning, investimento em engenharia de dados, testar um laboratório que eles têm, criar um produto novo no mercado, fazer análise de mercado, em um ambiente completamente isolado, com total governança, e processar aqui dentro, sem interferir no data lake que a TI está criando. E uma vez que esse ambiente ele gerou um resultado, gerou algo satisfatório, eu tiro do centro de custo aqui da logística e trago para dentro do centro de custo mais centralizado e incorporo isso dentro da minha empresa como um valor. Assim, a gente poderia ter iniciativas de ciência de dados, machine learning, espalhados pela nossa empresa, mas mantendo a governança. Tá? Essa é a plataforma do Fabric. O Fabric nos traz essa possibilidade. E tem um íconezinho vermelho aqui no canto, ó, que ela mudou um pouquinho da plataforma. Uma das demonstrações que eu vou fazer aqui é sobre esse cara aqui chamado Data Activator. Tá? Deixa eu mostrar um pouco dessas ferramentas aqui para vocês na prática, tá? De como que elas funcionam. Deixa eu mostrar esses primeiros itens aqui com vocês, tá? Um Data Warehouse, o ambiente de engenharia de dados, como é que isso funciona dentro do ambiente do Synapse. Vou arrastar um browser aqui para a gente olhar alguns dados, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu acessar o browser certo aqui. Olha só. Esse daqui é microsoft.com/fabric, tá? O link ele muda um pouquinho depois, mas se vocês entrarem em microsoft.com/fabric, vocês caem dentro da plataforma. Aqui existe uma série de dados para você começar, uma série de informações para você começar a analisar, entender o produto, como ele funciona, algumas funcionalidades, o que é o OneLake, como é que esse ambiente todo ele funciona, tá? Como que ele gera valor para nós. Tá? Loga lá em cima, entra dentro do ambiente, tá? E você vai cair dentro da plataforma do Fabric. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para quem já utiliza Power BI dentro da estrutura, tá? Uma vez que eu caí dentro do Fabric, aqui eu tenho as ferramentas, tá? Ó.
Power BI, Data Factory, Data Activator, engenharia de dados, ciência de dados, estou tudo aqui dentro. Tá? Eu navego para esses ambientes a partir daqui. Aqui uma coisa importante. Observem que o Power BI está dentro do Fabric. Tá? O Power BI ele deixou de ser uma ferramenta sozinha e ele começou a entrar para dentro do Fabric. Fabric é mais ou menos como Office dentro da Microsoft. Tá? Tem Word, Excel, PowerPoint, são ferramentas. Fabric é como se fosse Office. Tá? É uma série de ferramentas dentro. E para quem é que utiliza Power BI, eu vou acessar esse cara aqui. Ó. Vou entrar dentro dele. Ele abre uma série de relatórios aqui dentro, ambientes que estão sendo utilizados, tá? Aqui é o meu oficial aqui da Whitecube, tá? Porém, o ambiente bacana, ele está aqui embaixo. Ó. Deixa eu só dar um pulo aqui para o outro ambiente. Opa, desculpa aqui, só um pop-up. Deixa eu pular aqui para o outro lado. Aqui, ó. Estou entrando dentro do Fabric. Deixa eu vir por aqui. Aqui, ó. Eu estou dentro do ambiente do Power BI, tá? Vocês já conhecem os workspaces do ambiente do Power BI, já conhecem as pastinhas que tem aqui dentro, o home. É o ambiente natural do Power BI, tá? Onde é que tem relatórios. Aqui embaixo, onde é que tem esses ícones. Opa, deixa eu só fechar uma ferramenta aqui, desculpa, pessoal. Tá, desculpa. Agora sim, vamos lá. Essa ferramenta que está aqui dentro, esse ambiente que está aqui criado, lá no cantinho eu tenho o ambiente do Power BI, que é onde é que a gente faz os relatórios e tudo mais, tá? Clicando em cima dele, eu posso ir para outras estruturas. Então, eu poderia estar começando a sair do Power BI, não quero mais criar um relatório, mas eu quero trabalhar com engenharia de dados. Quero montar um data warehouse, quero montar um data lake, quero fazer ambiente de machine learning, ou ciência de dados, quero processar dados, mais voltado para análise. Eu entro no ambiente de ciência de dados. Tá? Eu saio do Power BI e vou para outras indústrias aqui dentro. Olha um termo aqui, ó, Synapse. Tá? É aquela ferramenta grande que está lá dentro do Azure, que provê todo esse ambiente como plataforma. Agora ele está como software aqui dentro. Vou sair do Power BI, que é onde é que eu criaria um relatório, e vou entrar aqui dentro em engenharia de dados. Ó. O que que eu tenho dentro? Vou entrar dentro do meu lab aqui, tá? Engenharia de dados. Desculpa. Vou entrar dentro da engenharia de dados aqui. Uma vez que eu estou aqui dentro da engenharia de dados, eu posso começar a trabalhar com os componentes que estão aqui listados, tá? A ideia é eu começar a mostrar para vocês isso daqui. Ó. Eu tenho todos esses componentes aqui. Só um segundinho. Deixa eu só deslogar aqui da minha estrutura, tá? Senão vai ficar atrapalhando a apresentação aqui. Desculpa. Tá. Agora sim, desculpa. Todos esses ícones que estão aqui, eu vou tentar explicar eles um pouco para vocês, tá? Porém, o básico que está aqui dentro é o ambiente do Power BI. O natural que já tinha dentro da plataforma, tá? Ambientes de relatórios, telas de Power BI. Eu vou fazer um filtro aqui para mostrar para vocês devagarinho os itens. Ó. Uma vez estando dentro do meu workspace, The Lab, lá em cima tem um botãozinho New, aqui, ó, novo. E eu posso escolher agora um pouco mais do que simplesmente relatório de Power BI. Eu começo a entrar dentro de vários componentes. Ó. Eu posso criar um New Data Lake, New Data Warehouse, New Notebook, The PySpark e assim por diante. Começar a criar ambientes aqui para mim. Tá? No caso, aqui dentro do Lab, que eu estou produzindo, a ideia seria clicar aqui dentro do ambiente de Data Warehouse e criar um novo Data Warehouse. Tá? E observe que quando eu clico, eu só peço um nome e eu saio utilizando o ambiente. Eu não preciso fazer uma configuração muito grande. Basta eu configurar um nome aqui dentro e criá-lo. Tá?
Na tela anterior, que está aqui, eu já tenho um Data Warehouse criado. Deixa eu entrar dentro dele e mostrar uma coisa bacana aqui. Ó. Vou acessar o meu Data Warehouse. Uma vez que eu clico dentro dele, ele me traz um ambiente de SQL Server, basicamente um SQL Server, só que bem mais robusto por trás, tá? É um ambiente com Synapse, processado com Spark, é uma arquitetura diferente. Porém, para quem conhece SQL Server, ele é muito parecido. Ó. Ele tem o meu Data Warehouse 01, meu Warehouse 01 aqui que eu nomeei, esquema, tabelas e então dados. A gente pode entrar aqui, por exemplo, em qualquer tabela e começar a fazer consulta sendo esses dados. A gente pode pedir queries aqui dentro e fazer consultas. Deixa eu abrir uma que eu deixei salvo aqui embaixo. E fazer consultas diretamente aqui em cima da plataforma de dados da Microsoft no Fabric. Então, o Power BI, ou a plataforma que eu tinha antes com sucesso, que era o Power BI, agora ele tem um banco de dados dentro dele. Tem um Data Warehouse. E esse Data Warehouse pode ser utilizado para armazenar tabelas, armazenar o meu ambiente, criar toda uma estrutura e já está do ladinho do Power BI. O Power BI já sai utilizando isso daqui para gerar dados. E o bacana é que eu entrego isso aqui para o usuário, tá? Com governança, com permissão e tudo mais, de forma que o usuário possa fazer self-service aqui dentro. O usuário possa ter o Data Warehouse dele, ou um ambiente mais isolado, né, só para ele, ou pode ter acesso à minha estrutura maior, de forma que eu centralize todo esse ambiente, tá? O usuário, a pessoa que está com acesso dentro do meu workspace, que fez essa query, ele pode vir aqui dentro e fazer algumas ações. Ele só exportar para Excel. Ok, exportei o dado para Excel, fazer uma análise. Quantos usuários nossos, dos nossos projetos, constroem telas de Power BI, ou telas de ClickView, telas de Tableau, só para poder exportar o dado para um Excel, certo? Eu tenho isso aqui já mais próprio dentro da plataforma. Centralizei o dado, uma quantidade de informação grande, mas eu entrego para o usuário exatamente o que ele quer. Tu pode pegar isso aqui e exportar para Excel se tu quiser. Tá? Então agora tem uma plataforma específica para isso. Ou aqui, ó, Explore Data. Então, uma vez que eu estou manuseando o dado, estou fazendo consultas, queries, eu já posso diretamente aqui clicar e começar a fazer as seleções. Deixa eu só selecionar a query aqui e aí explorar os dados. E começar a brincar com essas informações aqui e começar a criar gráficos, tá? Diretamente de dentro do meu Data Warehouse. Observe que aqui embaixo eu tenho uma espécie de um Power BI, tá? Aqui. E tu pode começar a brincar sobre essas informações, fazer pivotagem, analisar os dados, e se isso aqui for sucesso, salvar como um relatório e entregar para os usuários. Tá? Então, tu já começa a manusear aqui dentro, diretamente dentro do teu Data Warehouse, analisar as informações. Bacana, né? Bom, o Data Warehouse que está aqui dentro é uma das tecnologias, tá? Então, eu vou ter queries, posso salvar queries para os meus usuários, distribuir elas dentro da minha empresa, construir ambientes e começar a trabalhar com um banco de dados aqui, tá? Eu entrego um banco de dados, um Data Warehouse para os nossos usuários como serviço. E a gente consegue ver que isso aqui realmente é um banco de dados, porque se eu entregar, se eu clicar aqui em cima em engrenagem, eu tenho uma string de conexão em SQL aqui, tá? Posso copiar essa string de conexão, abrir a ferramenta mais familiar, talvez para quem conhece SQL Server, um ambiente parecido, e conectar contra ele, aqui, ó, contra o nosso ambiente, e fazer query com o Management Studio, tá? Então, dentro da plataforma Power BI, a Microsoft está me entregando um ambiente com SQL Server. Só vou fazer mais um select aqui. Acho que desconectou aqui o Management Studio. Não. Então, a mesma query que eu estava fazendo lá, eu posso utilizar uma ferramenta externa, que é o Management Studio, para conseguir conectar nos dados. Tá? Começo a entregar valores maiores para a minha empresa agora. Começo a entregar como software um Data Warehouse. Tá? Bom, mas a minha empresa ela não quer trabalhar com Data Warehouses. Data Warehouse, SQL Server, talvez SQL, né? Não SQL Server, SQL, talvez é uma linha de raciocínio que eu não queira levar para o ambiente. Talvez a minha linha de raciocínio ela já está um pouco mais avançada, um pouco mais estruturada para outro tipo de negócio, e eu estou querendo criar um lake house, um data lake dentro do nosso ambiente, tá? De novo, ó, eu clico lá em cima no new,
e tu vai lá para Lake House. Eu quero criar um data lake, eu quero criar um ambiente de Lake House para mim. Vou entrar dentro desse Lake House, que vou clicar em cima dele e vamos dar uma olhadinha nesse cara. Um Lake House, para o ambiente do Fabric, para o ambiente da Microsoft, um Lake House moderno, que a gente chama, ele tem a mesma estrutura, são tabelas que estão aqui dentro. Então, eu tenho tabelas que estão sendo consultadas aqui dentro, só que ao contrário do meu ambiente de SQL, quem está processando esses dados aqui por baixo é um ambiente de Spark. Assim sendo, eu tenho acesso aos arquivos Spark's de dentro desse ambiente. Eu posso fazer notebooks para Spark, eu posso processar esses dados que estão aqui dentro, eu posso analisar esses dados aqui. Tá? Eu vou abrir um notebook aqui, ó, que eu tinha salvo. No outro eu tinha uma query salvo, certo? Aqui eu vou abrir ó, existing notebooks. Deixa eu pegar um notebook aqui que eu tinha salvo. Um notebook de análise, vou abrir ele aqui dentro. E vou começar a trabalhar com PySpark agora aqui. Não vou trabalhar com query. Posso, tá? Ele me suporta queries de SQL também. Se eu vier aqui em cima no meu notebook e selecionar SQL, Spark SQL está dentro da jogada, tá? Eu posso utilizar. Tanto aqui, ó, no formato aqui, eu estou usando Python para fazer estou usando PySpark para fazer uma consulta SQL, tá? Dos nossos dados. Então, eu posso começar a criar notebooks aqui dentro e fazer execuções. Ou utilizar a linguagem PySpark propriamente dito para processar os dados, tá? Para quem não conhece, esse daqui é um group by feito em PySpark. Analisa o dado aqui dentro. Uma vez que o dado está processado, vai criando aqui dentro um notebook para tu contar uma história. Um tipo de entrega bem bacana que a gente faz dentro desses ambientes aqui, bastante com PySpark, é você não entregar um dashboard de Power BI, só um dashboard, mas criar um storytelling contando uma história de como que os dados chegaram ali dentro do Power BI, de como que tu está processando esses dados, qual a tua linha de raciocínio para tu chegar naquele dashboard, naquela informação. Esses dados com o PySpark ele fica muito bacana, porque tu pode criar um storytelling, uma contagem de uma história sobre várias queries. Ele fica dentro de um notebook. Uma query, uma análise, um resultado embaixo. Uma query, uma análise, mais um resultado. Tá? E esses resultados que você tem aqui dentro, eles podem estar sendo manuseados também. Tá? Aqui, por exemplo, estou em tabelas, onde você pode criar gráficos aqui dentro dele, tá? Alterar os formatos de gráfico e gerar um storytelling bacana. Tá? Então, eu posso estar não mais entregando um dashboard para o meu usuário. Lá para aquele cara do financeiro, talvez eu não vou entregar mais um dashboard de análise do financeiro. Eu vou entregar um storytelling, um notebook contando a história de como que aquele centro de custo começou a consumir mais. Ou quais são os centros de custos, ou um storytelling, né, contando assim, quais são os centros de custos, quais são os custos da minha empresa, como é que é o meu planejamento para reduzir custos. Eu posso contar uma historinha aqui dentro com um notebook. Né? Isso dentro de um lakehouse, utilizando todas as tecnologias de PySpark que tem dentro do ambiente. Tá? Existem muitas pessoas no mercado, muitos clientes nossos que utilizam R também. R é uma linguagem de estatística bem famosa, que a gente pode estar usando aqui, tá? O Fabric nos disponibiliza. Para quem tem um formato de desenvolvimento um pouco mais avançado, pode abrir esse código aqui num VS Code e desenvolver ali dentro também, fazer deploys quanto o Fabric. Tá? O Fabric é uma plataforma bem robusta, tem versionamento de código, deploy contínuo, tudo mais tem aqui dentro. Tá? Se eu quiser criar ambientes de Spark maior ou menor, eu posso estar configurando eles aqui dentro. Então, podem ser nós pequenos, baratos, que iniciam e param de tempo em tempo, deixando o meu custo bem baixo. Ou podem ser notebooks robustos para fazer processamento de dados em massa. Tá? Então, eu já tenho, então, dentro do Fabric aqui, o meu warehouse, meu data warehouse, eu tenho o meu data lake, e ele está pronto aqui dentro para me utilizar. O Data Lake também é acessível via SQL. Ó. Esse meu Management Studio que está aqui, no caso aqui ele não está conectado mais, mas eu posso clicar aqui dentro do Lakehouse e pegar a string de conexão. Ó, tá?
Aqui embaixo pega o string de conexão, copy, vai lá para dentro do meu Management Studio e eu conecto contra esse ambiente. Tá? Cola ali dentro e autentica dentro da nossa estrutura. Com toda a questão de segurança, tá? No nosso ambiente vai ter 2FA, no nosso ambiente vai ter log de acesso pela do Active Directory, o Entra, né? Vai ter todo ele gerenciado e controlado aqui dentro, com permissões e tudo mais. O maior nível de segurança que tem. Mas eu disponibilizo o meu Lakehouse e o meu Data Warehouse aqui dentro para os meus usuários começarem a mexer, tá? Bom, só que tem uma coisa muito legal aqui dentro. Olha só isso daqui, ó. Eu vou voltar aqui para o meu lab e vou olhar para esse carinha que está aqui embaixo, esse iconezinho branco aqui. Tá? O que que é isso daqui? Ele é um dataset de Power BI, para quem conhece por esse nome, tá? Ou ele é um Semantic Model. A tela está menorzinha aqui, não consigo aumentar, mas olha só. Ele é um Semantic Model. Isso significa o seguinte: esse Semantic Model está sendo produzido automaticamente toda vez que alguém coloca uma linha para dentro do Data Warehouse. Escrevi uma linha dentro da tabela, esse Semantic Model já está atualizado. Fiz um processo de ETL, de ingestão de dados, o Semantic Model já está atualizado. E eu já posso começar a criar relatórios aqui dentro do Power BI. Tá? Só para mostrar o que está acontecendo aqui. Eu vou entrar dentro do Warehouse, vou chegar aqui dentro dele, vou reduzir aqui um pouquinho. As tabelas ali em cima já não me interessam mais, tá? Vou chegar aqui assim. Estou olhando, tá? Tá ali meu Data Warehouse. Vou olhar um pouquinho mais aqui para baixo, ó. Aqui estão os dados, aqui estão as queries que eu estou fazendo, select, uma tabela, e agora tem um modelo. Todas as tabelas do meu Data Warehouse que eu tenho aqui dentro, que eu estou carregando, eu já posso criar um modelo aqui dentro. O modelo de Power BI, quem olha para esse desenho aqui conhece um pouquinho do que eu estou falando. Ó. Eu já vou dentro do Data Warehouse indicar o Semantic Model que eu tenho que entregar para o meu Power BI. Então, eu estou dizendo aqui, ó, temperatura, data, posição geográfica, que já cria uma tabela e entrega para o Power BI pronto. Em muitos locais que a gente tem clientes que utilizam Power BI, existe um processo de ETL. Faz o ETL para dentro do Data Warehouse, isso é um agendamento. Depois pega o Power BI e consome o dado de dentro do Data Warehouse, isso é um outro agendamento. Né? Então o ambiente ele começa a ficar cheio de agendamentos e nada funciona muito rapidamente. Eu tenho que aguardar 10 minutos, meia hora para que as coisas aconteçam. Aqui não. Coloquei o dado para dentro da tabela, já está pronto dentro do meu dataset. Vamos lá olhar, olha só para dar uma ideia como é que isso funciona. O dataset está aqui, montado. Fiz um insert contra essa minha tabela. Vou voltar aqui atrás, no meu lab. Vou entrar aqui dentro do meu relatório e vou criar já um relatório propriamente aqui, ó. Create report. E eu já saio trabalhando com os dados que estão dentro do meu ambiente. E olha uma coisa bem bacana aqui. O dado que está aqui dentro, ele está sendo alimentado em basicamente real time. Colocou dentro do Data Warehouse, o dado está aqui. E eu tenho várias tabelas dentro do meu ambiente de dataset. Então, significa que eu posso estar criando um dataset grande sendo processado em tempo real. Não é tabelinha por tabelinha. Tá? Talvez alguns tenham visto no passado o uso de Stream Analytics. Né? O Stream Analytics me processa uma tabelinha só. Esse cara aqui vai me deixar o ambiente todo processado. Várias tabelas em conjunto prontas. Se eu salvar esse ícone aqui, ó, salvar lá em cima, eu tenho um relatório. Vou colocar aqui como teste dentro do lab, tá? Salvo ele aqui dentro. Então, eu tenho um Data Warehouse, eu já tenho um Semantic Model, ou um dataset de Power BI criado, e eu já começo a criar relatórios em cima dele. Tá? Já começo a brincar em cima dessa informação. Deixa eu trazer os meus relatórios aqui para dentro, ó, reports. Então, aquele meu relatóriozinho de teste ó, já está aqui dentro. Se eu olhar como é que esse relatório está sendo produzido, a lineagem dele, o lineage dele, né? A sequência dos dados. Lá embaixo é o meu relatóriozinho de teste. O zoom está bem pequeno aqui, deixa eu aumentar um pouco. O meu relatório de teste, conectado em tempo real contra o meu dataset, que está conectado em tempo real contra o meu warehouse.
Então, os dados eles são trafegados aqui dentro, sendo processados em tempo contínuo. Eu não preciso agendar, eu não preciso aguardar meia hora, os dados já estão lá. Tá? E assim eu posso ter um relatório sendo atualizado automaticamente, toda vez que o dado entra dentro do meu warehouse. Tá, mas como é que o dado chega dentro do warehouse? Tá? Como é que o dado entra ali dentro? Como é que o dado vai chegar dentro dessa estrutura? Aí eu tenho várias formas de fazer a ingestão desses dados. Se eu for buscar dados, por exemplo, de um SQL on-premises, um Oracle, ou um dado dentro de casa, eu posso estar trazendo para dentro do ambiente, cadê o carinha? Data Pipelines. Data Pipelines é o Data Factory que está dentro do Azure. É a mesma cara, tá? Vou mostrar ele aqui para vocês. Ou eu poderia estar utilizando Dataflow geração 2, que ele também vai pegar um dado, por exemplo, de uma API que está na nuvem e trazer esse dado para dentro do meu warehouse. Tá? Eu vou criar ele já diretamente aqui por dentro. Ó, aqui está o nosso Dataflow. Vou dar um Ctrl aqui para abrir numa outra tabzinha, tá? Para a gente poupar aqui um pouquinho de tela. Ó, vou abrir ele ali em cima. E aqui eu vou abrir o outro nosso pipeline, que é o Data Factory, tá? Para quem conhece Data Factory, né? Vou abrir ele lá em cima na outra tabzinha. Então, tem o Data Flows e tem o Pipeline. São duas ferramentas bem robustas para fazer ingestão de dados, processar o dado e mexer com ele. Se eu vier aqui dentro, por exemplo, esse aqui é o nosso Dataflow, tá? Geração 2. Tem algumas tabelas sendo trazidas de dentro do ambiente. E de onde é que está vindo essas tabelas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Que é o source dos nossos dados. Ele está vindo de dentro do nosso Data Warehouse. Tá? Trazendo o Data Warehouse para dentro do Data Lake. E eu processo o dado por aqui. O bacana é que aqui a gente pode mexer com a informação como a gente quiser. Começar a utilizar toda a tecnologia aqui do Power Query para manusear os dados. Isso aqui é bem intuitivo para o usuário, né? Remover linhas com botões e tudo mais. Então, o self-service lá do usuário, lá do departamento, vai ficar muito bom, porque são ferramentas bastante intuitivas. Tá? Transformar os dados e tudo mais. Claro, aquele usuário power user, né? Aquele usuário que tenha conhecimento sobre isso, mas eu posso delegar isso, tá? Então, eu tenho data flows. Vamos vir aqui para o lado, ó. Talvez a minha empresa é um pouquinho mais robusta em questão de processos e tudo mais, e eu vou criar pipelines, é Data Factory aqui dentro. Vou criar um novo pipeline aqui do lado, Add Activity, de Copy Data. E eu posso estar processando esse dado aqui dentro. Posso olhar uma origem de dados, conectar isso daqui contra, vou aumentar aqui um pouquinho, conectar esse ambiente aqui contra uma API, conectar esse ambiente aqui contra um banco de dados externo que o GovBR está me disponibilizando, uma página web, vou fazer scratch da página do web, né, buscar dados da página web e assim por diante. Posso construir um ambiente de pipeline todo aqui dentro. Tá? Então, a minha engenharia de dados já não precisa ser mais tão complexa. Eu não preciso ter um Synapse, não preciso ter um Databricks, não preciso ter um Data Factory. Tá? Eu posso delegar algumas coisas para que a minha empresa possa fazer self-service. O projeto deu certo, tudo legal, pega esse código aqui e versiona lá no local oficial da empresa. Tá? Então, projetos tendem a ser executados mais rapidamente, né? Entregar valor mais rápido para a empresa. Tá? Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu vir aqui para dentro do... Opa, aqui, para dentro do meu ambiente. E a gente viu alguns itens, ó. O notebook anterior que eu mostrei ali para vocês, reports, o semantic model que eu mostrei estão aqui embaixo, tá? São esses daqui. Pipelines todos, né? O endpoint também está aqui embaixo, mostrei ali conexão da SQL Server. Mas até aqui eu não vi novidade nenhuma dentro do Fabric contra o Power BI, tá? Desculpa, contra a plataforma de dados da Microsoft. A não ser esses dois caras aqui embaixo. Que os caras são muito bons, esses dois aqui. Ó. Deixa eu falar um pouquinho mais a respeito deles. Quando eu digo vantagem, aqui é a ferramenta nova, né? Data Factory já existia, não me entregou muita coisa, me entregou agilidade, mais dinamicidade, não é mais plataforma, agora é software. Legal, show de bola. Mas tem algo novo dentro do ambiente? Tem. Tem esse cara aqui chamado Data Activator. Deixa eu mostrar ele para vocês. Ó. Esse iconezinho que veio aqui no final, deixa eu falar um pouquinho de teoria para vocês, tá?
esse íconezinho novo que está aqui no final, ele veio para sanar uma lacuna bem importante que tem dentro do ambiente do Power BI ou de qualquer plataforma de analytics que tem dentro do mercado. Eu não vi uma ferramenta como ela ainda. É bem bacana. O seguinte, deixa eu passar aqui um pouquinho. Tá, até aqui tudo bem. Então, Data Activator. Qual é que é a ideia? Tenta imaginar que a gente está colocando um monte de dados para dentro do Data Lake, um monte de dados para dentro do nosso Data Warehouse. Estamos criando um monte de relatórios de Power BI. Agora, quem está olhando para tudo isso? Quem está olhando se esses dados que estão entrando dentro do Data Lake tem alguma informação relevante ali? Quem está olhando para cada uma das telas do Power BI e vendo se um indicador de desempenho está indo legal ou não? O que normalmente acontece dentro das empresas, deixa eu passar aqui nessa tela aqui, é que é criado um monte de telas, um monte de relatórios, um monte de dashboards, e esses relatórios são utilizados em reuniões. Toda segunda-feira vai ter a reunião de SNOP da minha empresa, eu vou lá e vou analisar os dados e eu tomo ações. Tá? Ou seja, um ser humano tem que ficar olhando para esses dashboards e tomando ações. Não seria bem bacana se a gente conseguisse detectar problemas aqui dentro, monitorar, detectar e já pedir ações aqui dentro? Então, se num dashboard tal, dentro daquele dashboard, aquele íconezinho que está lá em cima no canto der um número X, passar de 100 mil reais faturados, alerta alguém. Se eu tiver um custo que entrou dentro do Data Lake sobre vendas e esse custo está superior a 10 mil reais, alerta alguém. Ou eu já faço alguma coisa, tá? Não precisa só me simplesmente alertar, mas faça algo. Né? Então, monitorar, detectar e acionar algo. Tem vários exemplos aqui dentro, né? Lá no financeiro, por exemplo, solicitar um pagamento quando uma conta está vencida. Eu estou recebendo dados lá do financeiro, dentro da minha empresa, contas a pagar, tudo mais, está entrando dentro do Data Lake. Eu tenho vários relatórios. Então, eu poderia criar algumas ações automáticas aqui. Mandar uma mensagem no Microsoft Teams para as pessoas quando um alerta acontecer, quando uma conta for vencida, né? Dizendo, olha, presta atenção lá, faz o pagamento, e assim por diante. Quando um estoque, por exemplo, apresentar problemas dentro da empresa, eu posso ter vários algoritmos, vários dashboards monitorando o meu estoque, vendo se meu estoque está ok, se tem produto dentro da prateleira, se daqui a uma semana não vai faltar produtos e gerar alertas ali dentro. Gerar alertas, gerar ações para que o estoque seja refeito, seja corrigido e assim por diante. Tá? Ou lá na logística, coisas bem bacanas, assim, ó, utilizando a IoT, a Internet das Coisas, recebendo o dado, por exemplo, de um sensor e detectar e tomar ação quando, por exemplo, um pneu de um veículo está com uma baixa pressão. Tá? Então, tudo isso é possível fazer com o Data Activator. Deixa eu mostrar aqui. Então, o Data Activator é o quê? Eu tenho um sistema de inteligência, um sistema de ciência de dados, de data lake, tudo isso que eu mostrei aqui para vocês eu tenho, legal. Eu tenho já o sistema de ação, são pessoas que vão fazer algo, isso eu tenho, mas eu não tenho aquele cara que fica olhando para o dashboard a todo momento e dizendo que alguma coisa ficou errada. E o Data Activator é isso, é ficar olhando para o dashboard a todo momento e dizer quando alguma coisa deu errado, ou quando alguma coisa deu um alerta. Tá? O Data Activator é para isso. Então, o Data Activator vai acionar pessoas dentro desse nosso processo, tá? Tenho o meu sistema de inteligência, tenho as ações para serem feitas, o Data Activator aciona essas pessoas, ele faz a coisa acontecer. Tá? Onde o Data Activator consegue ficar olhando? O Data Activator consegue olhar para telas de Power BI, relatórios, fica olhando para a tela e monitora algo. Ele pode estar olhando para dados que estão dentro da Data Warehouse ou dados que estão vindo em real time através de Real Time Analytics. Não está o iconezinho aqui dentro, mas também tem a ideia do Lake House, tá? Ele pode estar de tempo em tempo fazendo queries de PySpark, executando elas, vendo o resultado e tomar ações. Tá? As ações que estão sendo tomadas aqui dentro podem ser N. Falar com uma pessoa no Teams, utilizar um pouquinho de linguagem e mandar uma mensagem no Teams,
mandar um e-mail, iniciar um Power Automate. E agora aqui eu tenho uma ferramenta excepcional para fazer coisas N, automatizações. Escrever dentro de um banco, botar numa lista, mandar por e-mail, acionar uma API, N ações aqui dentro, com Power Automate. Ou ainda coisas customizadas. Quero fazer algo dentro da minha empresa, um softwarezinho, um algoritmo escrito em C# e eu quero que ele seja acionado. Pode ser. Tá? Aciona algo. Tá? Deixa eu mostrar esse ambiente aqui para vocês, ele funcionando. Só um pouquinho. Deixa eu mostrar ele aqui, o Data Activator, para vocês. Para eu mostrar o Data Activator, eu vou fazer uso de alguns artifícios aqui. Ó. Eu vou ocultar aqui uns íconezinhos. Vou ocultar todos esses ícones que estão aqui na tela. E vou deixar só o Event Stream e o Reflect aqui dentro, tá? Que tem a ver com o Data Activator. Event Stream, deixa eu fechar lá em cima as telinhas. O Event Stream, esse componente que está aqui dentro, ele é um componente que recebe dados em tempo real, tá? Desculpa, vou abrir ele aqui dentro. Deixar ele abrindo aqui. E vou abrir esse outro componente aqui do lado também, tá? Monitor de temperatura. A ideia desse exemplo que a gente tem aqui dentro da Whitecube é monitorar a temperatura de geladeiras, tá? Eu sou um hospital que tem algumas geladeiras, tem alguns medicamentos que estão ali armazenados, e essas geladeiras enviam para mim a temperatura que está ali dentro, tempo em tempo, tá? E uma vez que essas temperaturas se alteram, dão algum problema, eu quero ser acionado via Microsoft Teams, através de mensagens, tá? Esse componente que está aqui em cima, o Event Stream, ele é um componente que ele é criado através de arrasto de ícones, sem muito desenvolvimento de código, basicamente sem nada de desenvolvimento de código. Eu posso processar código aqui dentro, mas eu crio ele de uma forma muito fácil, onde é que eu estou recebendo dados em tempo real aqui dentro, através de um sensor, processando esse dado. Então, de tempo em tempo ele é processado, quase em tempo real, né? De milissegundo em milissegundo aqui dentro ele é processado, e ele é enviado para algum local. Local 1, o meu Lakehouse, para eu armazenar histórico. Então, o dado chega, armazena dentro do Lakehouse para que ele possa ser depois analisado. 2, coloca lá para dentro do Data Activator e deixa ele monitorando para ver o que está acontecendo. Se uma temperatura subir muito, manda um alerta, tá? Para conseguir simular isso daqui, eu trouxe aqui para vocês um pequeno códigozinho escrito em PowerShell, tá? A essência desse código aqui é um post, tá? Contra o nosso ambiente. Então, quando eu rodar ele, o que ele vai estar fazendo é invocar uma URL, a URL do Data Activator, e mandar posts contra ele. Desculpe, a URL do stream, tá? Do Event Stream. Ele está acionando a URL do Event Stream e mandando dados aqui contra. E esse dado, ele está sendo aleatório, tá? O algoritmo que está escrito aqui dentro, ele está fazendo uma aleatoriedade, dizendo que é uma determinada geladeira, que é uma geladeira que vai de 0 a 3, 0, 1, 2, 3. Tá? Desculpe, 1, 2, 3. Ela tem uma temperatura, e essa temperatura também é dinâmica, que vai de 0 a 12. Tá? Um algoritmozinho aqui para fazer uma pequena aleatoriedade. A cada 5 segundos, ele vai mandar um post contra o nosso ambiente. Né? Então, ele vai ficar fazendo isso aqui em looping. Nós já temos clientes onde é que esse código está rodando dentro, por exemplo, de uma base de dados. Toda vez que uma linha entra para dentro de uma tabela, ele é enviado para dentro do Event Stream, para dentro do Data Lake. Então, inserir o dado dentro da tabela, ele aparece em relatórios do Power BI, em tempo real. Inserir dados dentro de uma tabela, dentro do SQL Server, já está dentro do nosso Data Lake o dado. Então, ele acontece no stream do banco de dados. Aqui eu estou simulando, por exemplo, um device, tá? Então, é um aparelho que está mandando os dados para mim, fazendo, então, posts contra o nosso ambiente. Se a gente olhar aqui, desculpa, se a gente olhar aqui dentro
Os posts que estão chegando são posts que estão vindo de minuto em minuto, de tempo em tempo, de 5 em 5 segundos, e são colocados aqui dentro. Então, eu posso ficar olhando para eles. E essa outra ferramenta que está aqui do lado, que é o Data Activator, é uma ferramenta que vai ficar analisando esses dados. Como o nosso pipeline está indo, deixa eu trocar ele aqui para a gente olhar ele mais bonito, nos últimos 15 minutos aqui. Como esses dados começaram a entrar agora, eu rodei ele agora, ali dentro do ambiente, né? De cada 5 em 5 segundos, eles estão entrando aqui para dentro do nosso ambiente. O stream, ele está recebendo o dado, armazenando dentro do data lake o dado, em tempo real, e o monitor está tomando ações aqui dentro, em tempo real. A ação que esse monitor aqui ele está fazendo é mandar mensagens para o Microsoft Teams. Tá? Por isso que o meu Teams aqui está aberto, tá, pessoal? Desculpa. Então, ele está mandando mensagens para dentro do Teams. Aqui as mensagens elas estão chegando a partir dos itens que estão sendo enviados aqui por dentro do PowerShell. E eu posso começar a visualizar os dados. Aleatoriamente, de tempo em tempo, esses componentes geram alertas. Quando eles estiverem maiores do que 10. Eu posso colocar várias coisas aqui dentro, tá? Opa, desculpa. Posso colocar vários tipos de monitoramento. Se o número está maior do que algo, se uma palavra X entrar aqui dentro, se o número mudar, se ficar acima de 10 por 15 minutos. Então, eu crio regras. Quando uma dessas regras é detectada, ele vai colocar aqui no log, ó, nesse momento aqui aconteceu, e vai fazer o acionamento, que é mandar uma mensagem aqui embaixo para o Sérgio, via Microsoft Teams, com uma determinada mensagem, uma determinada frase. Tá? Deixa eu pegar aqui a telinha como o Data Activator ele me reporta. Aqui está o formato como ele faz. Então, ele tem aqui a mensagem em si e quando que ele foi acionado. O que aconteceu? A temperatura chegou em 11 graus. Tá? Isso foi há 15 minutos atrás, aqui, ó, 17h39, tá? Quando o Data Activator estava no ar aqui. Mais um pouquinho aqui ele vai me acionar de novo. Tá? Mas o bacana é que eu tenho agora uma ferramenta, o Data Activator, que é um agente. Ele vai ficar olhando para o meu dado, aquilo que está acontecendo dentro da minha estrutura, e vai gerar ações aqui para mim. Tá? Uma coisa bacana também é que as ações elas são logadas aqui dentro, então eu sei quando que essas ações elas estão acontecendo, eu posso fazer logs sobre elas, eu posso visualizar essas ações acontecendo aqui em cima, e como esse meu dado está sendo enviado tanto para o monitor quanto para o Data Lake, e eu comentei antes com vocês que o Data Lake já está criando, opa, o Data Lake já está criando, aqui, um ambiente de Semantic Model para mim, automático, e desse Semantic Model eu já tenho relatórios de Power BI aqui dentro, então esse meu relatório de Power BI aqui também está sendo alimentado em tempo real. Eu tenho um monitor ali dentro acontecendo, alertas sendo gerados, e essa telinha de Power BI aqui já recebendo o meu dado também aqui. Então, esse dado que está vindo aqui para dentro, ele está sendo atualizado também em tempo real. Se a gente deixar ele paradinho aqui alguns instantes, a gente vai ver a linha correndo aqui dentro também. Bacana? Pessoal, eu acho que o recado que eu queria trazer aqui para vocês com as demonstrações do Fabric e os principais tópicos são basicamente esses, tá? Eu queria trazer, então, fazendo um resumo. O Fabric é uma ferramenta nova, muito legal para a gente ter junto com o ambiente de Power BI. Se vocês já têm ambientes de Power BI sendo entregue com sucesso, o Fabric é o próximo caminho. Para quem já tem ambiente de Analytics dentro do Azure, dá uma olhadinha dentro do Fabric para ver como é que ele pode entregar mais valor aqui para nós. Tá? E o Fabric ele nos habilita bastante nessa parte de tomar ações, tá? Com o Data Activator. Então, trazer dados em tempo real, analisar eles em tempo real e entregar ações dentro do nosso ambiente, da nossa estrutura. Bacana? Pessoal, fico à disposição aqui para vocês. Eu acho que eu vou passar de volta aqui para o Marcelo, para a gente visualizar dúvidas ou itens que vocês tenham aqui para a gente seguir uma conversa, tá? Muito Se bom, vocês muito bom. quiserem... Oi.
Só um pouquinho mais, só uma frasinha. Se a gente quiser trazer um pouquinho mais de informação aqui dentro, saber um pouquinho mais, vai ter alguns links aqui que eu vou deixar para vocês, tá? Acompanhe a gente aqui pela Whitecube, ou novos projetos arroba Whitecube. Demonstrativos, tem um link aqui embaixo. E se vocês quiserem se profissionalizar dentro do Fabric, tem um link aqui bem especial para uma certificação que está surgindo, tá? E agora, em março, vai ter um evento oficial da Microsoft sobre o Fabric. Também podem se inscrever aqui para participar, tá? Obrigado, Marcelo. Bom, parabéns, muito bom, excelente conteúdo. Eu também aprendi bastante agora. Ó, temperatura. Olha o Data Activator avisando aí da Ó, tá temperatura. vendo? É, Chegaram algumas perguntas aqui, Sérgio. Eu vou passar elas aqui. O Luiz, ele foi que fez a primeira pergunta. O Luiz, Sérgio, boa tarde, tudo bem? Qual é a métrica de cobrança da Microsoft para a utilização do Fabric? o Fabric, ele é cobrado pela Microsoft, ele é vendido por tamanho de máquina, tá? Então, você compra uma máquina da Microsoft chamada Fabric. Nesse momento agora, o Fabric está em trial. Então, você pode consumir ele de graça, tá? Por 6 meses, um ano até. A Microsoft está dando trial do Fabric, para que ele comece a entrar dentro do dia a dia das empresas. Uma vez que ele estiver pronto, você vai comprar máquinas que vão partir de $200 até milhão, tá? Então, você pode criar um ambiente gigante dentro do Fabric, dependendo do tamanho da tua empresa, e outro pode começar com $200 mensais. Maravilha. Paulo perguntou, Sérgio, como faríamos o controle da versão dos notebooks, por exemplo? Uhum. Notebooks de PySpark, eles são versionados dentro do Azure DevOps. Então, você pode ter um Git, Azure DevOps ou Git, tá? Eu gosto bastante de utilizar o Azure DevOps. Então, tu pode plugar um Azure DevOps contra o ambiente e versionar o código dentro de um Git, tá? O Azure DevOps é um Git. E ali dentro versiona teus códigos. Controla também quem está mudando, faz deploy contínuo para produção, tudo isso tu pode fazer por dentro dele. Ele tem toda a parte de versionamento e usa as tecnologias de Git para isso. Maravilha. A Thalita fez uma outra pergunta aqui. Se eu já tenho um ambiente com Azure Synapse, devo pensar em migrar para o Fabric? O Fabric ele não seria uma migração do Synapse, tá? Se você for começar um ambiente do zero hoje, avalia a utilização do Fabric, tá? Ele tem um custo interessante, apesar que o Azure ele tem um custo até ainda mais barato do que o Fabric, tá? A plataforma como serviço. Avalia em questão de custos aqui dentro, mas ele não vai substituir a plataforma de dados da Microsoft, tá? Então, se eu quero ter um ambiente corporativo dentro da minha estrutura, ele vai ser com o ambiente de Azure, tá? Da plataforma de dados. E o Fabric é aquela perninha dentro do ambiente para self-service. Tá? Perfeito. Michel mandou aqui qual o poder de processamento do Fabric e como acompanha o consumo. Legal. O Fabric ele é gigante, tá? Então eu posso ter ambientes com vários cores, com várias máquinas sendo processados em paralelo. A Microsoft já fez demonstrações com mais de 100 máquinas em paralelo processando dentro do ambiente. Tá? Existem dentro do Azure, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a telinha. Aqui, ó. Quando você entra aqui dentro do Workspaces, na parte de cima aqui tem Admin Monitoring. Essa parte do Admin Monitoring, ele vai nos dar todo o monitoramento das máquinas que estão dentro da nossa estrutura, tá? Aqui eu consigo ter informação de quanto que ela está processando, de quanto que ela está consumindo dentro da nossa estrutura. E se eu estou precisando de mais máquinas ou menos. As máquinas, então, elas são consumidas dentro do Azure. Tá? Então, eu compro máquinas novas ali dentro, máquinas de Fabric. Tá? Perfeito. Eu tenho uma última pergunta. Se eu tenho um data warehouse on-premises, como posso migrar para o Fabric ou o Synapse? Bacana. O, Hoje, para quem aqui tem data warehouses ou ambientes de dados on-premises, tá? O custo de manter o ambiente on-premises é extremamente elevado comparado com essas ferramentas.
Se você for levar o teu data warehouse de dentro de casa para dentro do Azure, utiliza, por exemplo, Synapse, utiliza Data Factory, existem alguns componentes ali dentro para serem utilizados. Existem vários caminhos para fazer uma migração, para começar a colocar esse ambiente online. Tá? A gente pode ajudar nisso num assessment. Né? A gente olha para o teu ambiente, de acordo com as tuas necessidades, a gente indica o melhor caminho. Tá? Se você for levar para dentro aqui do ambiente do Fabric, é necessário fazer uma importação tabela por tabela. Tá? Ela não fica tão transparente assim, mas é viável também. Maravilha. Chegou uma pergunta aqui também agora, fresquinha, do Paulo. Para quem já tem um ambiente com Power BI e vários workspaces, é preciso migrar? Não, não é necessário migrar o workspace de Power BI. O Fabric, ele é uma checkbox que tu ativa dentro do teu ambiente de Power BI. Tá? Tu tá lá no teu ambiente do Power BI, tu vai na engrenagemzinha superior, administração, e tu habilita lá que tu quer Fabric dentro da tua estrutura. Tá? E ele vai sair funcionando já para ti. Então não é necessário migrar nada. O Power BI se transforma no Fabric. Tá? Ele está bem interligado. Maravilha. E ao Eduardo e as outras pessoas que pediram a apresentação, nós iremos compartilhar aqui, entre hoje e amanhã, o link também. Vamos emendar diretamente o link com a gravação desse webinar, tá? Sérgio, para a gente finalizar, se quer deixar algum recado, quem tiver dúvida, quiser fazer um assessment com o Whitecube para um trial, para entender um pouco mais detalhes sobre o Fabric, como é que essa Uhum. pessoa contacta a gente? Vem por aqui, ó. Entrando dentro do site da Whitecube, vocês vão encontrar um e-mail chamado novos projetos, @whitecube, tá? Por aqui você pode entrar em contato conosco, tirar dúvidas, pedir talvez uma reunião, um assessment, e a gente vai apoiar você no teu roadmap, tá? No teu ambiente, como você gostaria de ser conduzido. Entre em contato com a gente por esse e-mail e vamos conversar para dar sequência. Maravilha. Bom, Sérgio, obrigado. Parabéns pelo conteúdo riquíssimo. Tenho só um recadinho aqui final, eu já falei, mas vou frisar novamente. Esse webinar está sendo gravado, a gente vai disponibilizar esse conteúdo. Caso a gente vai mandar os e-mails de agradecimento pela participação aos presentes aqui, caso vocês tenham dúvida, queiram solicitar algum assessment ou tirar uma dúvida mais aprofundada com o Sérgio ou com alguns outros consultores da Whitecube, é só clicar no e-mail que já vai diretamente aí para direto para o Sérgio e para os profissionais da Whitecube também, tá, pessoal? Agradeço a presença de todos. Eu vou finalizar aqui a gravação. Quem tiver dúvidas, é só entrar em contato conosco. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos.